Olá pessoal, aqui é a professora Edilene. Hoje nós vamos iniciar o terceiro bimestre e para começá-lo a gente vai realizar essa prova maravilhosa de 16 questões. Quem ainda não pegou na escola, pegue para poder realizar. Então eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, segundo bimestre, tá? Vocês já fizeram a do primeiro, né? Lá em meados de maio, junho, e agora nós vamos fazer a do segundo. Esta prova, ela vai gerar nota para o terceiro bimestre, tá? E ela é apenas uma das notas. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas fazem e me entregam só essa prova achando que vai garantir nota para o bimestre todo, e não vai, certo? Essa aqui é uma das atividades para nota que eu posto no Google Classroom, tá? Tem outras atividades, tem as atividades que são postadas semanalmente, tem a prova bimestral que eu passo no finalzinho do bimestre, tá? Então tem gente fazendo só essa prova achando que vai ficar tudo bem, que vai gerar nota total e não vai. Ela é uma das notas, tá bom? Essa parte do gabarito a gente vai ignorar por enquanto. Eu não vou ler a prova toda com vocês, eu vou explicar só algumas questões que eu acho pertinentes, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então vamos lá. Aqui a gente tem um texto informativo falando sobre raios, certo? Na questão 1. Muitos deles, infelizmente, foram fatais. Esse deles está se referindo a quem? Então a gente volta aqui, vocês estão vendo aqui, ó. A gente volta aqui no texto. Muitos deles, infelizmente, foram fatais. Deles quem? Quem foram fatais? Tá? Aí aqui você tem as alternativas. 50 mortes foram fatais, 78 milhões de raios, descargas elétricas. Quem deles foram fatais? De acordo com o texto, então vocês vão procurar essa informação no texto. Em dias de chuva com raios, o que nós devemos fazer? Vocês vão assinalar a alternativa que vocês acham correta. Aqui a gente tem uma tirinha, né? Uma história em quadrinhos curta, do Agar. Agar, vá cortar madeira para o fogo. O que lhe dá o direito de me dar ordens assim? Frango assado e bolinhos para o jantar. Então, na questão 3, a esposa de Agar utiliza a expressão vá cortar. Este vá aqui é um verbo que está no modo imperativo. Ela expressa o quê? Uma sugestão, um conselho, uma ordem ou um desejo, tá? Todas essas aqui fazem parte do modo imperativo. Só que nessa questão aqui, nesse texto, a mulher do Agar tá dando o que para ele? Bom, aqui a gente tem dois textinhos que são opiniões, né? De pessoas que compraram essa TV, esse produto. Aí aqui, de acordo com a norma padrão, os termos sublinhados no texto devem ser substituídos, respectivamente, por... Então, aqui a gente tem mas com um acentinho aqui e mais com i, certo? Esse mas com acento, ele não existe na língua portuguesa. E esse mais, ele dá o sentido de quantidade. Por exemplo, mãe, eu quero mais bolo, tá? O correto seria substituir essas duas palavras por qual? Mais e mas e mais e mais ou mas e mas. Então, mais é quantidade, mas dá o sentido de contrariedade. Por exemplo, eu estou tendo aula, mas não estou indo para a escola. Então, esse mas, ele dá o sentido de frases, de ações opostas, tá? Outro exemplo, eu gostei do bolo, mas faltou açúcar. Aí aqui a gente tem um texto, que é um conto, tá? O tema do texto é, questão 5 aqui, ó. Sobre o que esse texto fala?
6. À meia-noite, as únicas companhias do narrador eram. Então, vocês vão procurar no texto. À meia-noite, ele estava acompanhado de quem? O tema do texto, pessoal, é sobre o que o texto fala, tá? Leia o texto e responda a questão 7. Aqui o texto, por que tossimos, tá? Então, é um texto explicativo, nos falando sobre o porquê o que nos causa tosse, né? O texto tem a finalidade de, então, para que serve esse texto? A, para instruir, ensinar como tossir. B, para convencer os leitores a tossirem mais. C, para informar sobre o porquê tossimos. Ou D, para advertir. Advertir é tipo reprimir, dar um conselho, sabe? Sobre a importância de tossir. Então, vocês vão ler esse texto e vai falar para mim para que ele serve. Aqui, a gente tem um texto não verbal, que é uma imagem, né? Atenção, de preferência, né? Tá escrito errado, ao pedestre. Aí a questão 8. Além da escrita da palavra na placa preferência, faltar a sílaba re, que no certo é preferência, um outro desvio gramatical, né? Ou seja, um erro aí, pode ser observado em A. Deixar de utilizar o circunflexo. O circunflexo é aquele acento que parece um chapeuzinho, né? Na palavra de. Empregar o acento agudo na palavra atenção. Atenção não tem nenhum acento agudo, tá? Acento agudo é aquele tracinho, sabe? C. Fazer a separação silábica na palavra ao. Ou D. Colocar o i no final da palavra pedestre. Então, aqui a gente vê que a palavra pedestre não está com i no final, não tem separação de sílabas, né? Aqui no ao. O que tá faltando, pessoal? Tá faltando o acento circunflexo aqui na palavra D, tá vendo? D de dar, né? Então, de preferência ao pedestre, tá? Aqui, no caso, sem o acento, a palavra de sem o acento, ela é uma preposição. Por exemplo, pé de moleque, tá? Então, prestem atenção nisso. Vamos aqui seguindo. Leia o texto e responda a questão 9. Aqui a gente tem uma tirinha, né? Que é a Joaninha reclamando que ela não pode comer porque essas comidas aqui fazem mal. Aí ela fala, quero saber uma coisa, cadê a minha liberdade de explosão? Explosão no sentido de comer muito e explodir, né? Então o humor da tirinha, ou seja, a graça da tirinha, está em qual fato? Da Joaninha solicitar, né? Pedir o seu direito de ficar brava. B. Reclamar que alimentos gostosos foram extintos. C. Criminalizar o uso de alguns alimentos. Ou D. Reivindicar seu direito de comer e engordar. O que ela quer aqui? O que a personagem Joaninha quer? Do que ela precisa? Temos outra tirinha. Pessoal, eu tomei uma importante decisão na minha vida. Para mim, chega de carnes gordurosas e frituras. Uau, que legal, Magali. Apoiado. De agora em diante, eu vou ser vegetariana. Vegetariana é a pessoa que ela se alimenta apenas de vegetais, tá? Nada de carnes vermelhas ou brancas. E aí, quando ela fala que vai ser vegetariana, o Cebolinha sai correndo. Por que ele sai correndo, gente? Qual que é a graça disso? A partir do momento que a Magali fala que vai comer apenas vegetais, o Cebolinha sai correndo. Por quê? Vocês vão escolher a alternativa correta. Leia o texto e responda a questão 11. Shoppings têm regras diferentes para pets. Saiba onde seu cão é aceito. Então, aqui é um texto informativo, né? Falando sobre onde os animais são aceitos nos shoppings de São Paulo, tá? Vocês vão ler o texto completo, obviamente. Vamos para a questão 11.
A frase em que há marcas de posicionamento do jornalista. O que é posicionamento? É uma opinião. Por exemplo, o meu posicionamento sobre a quarentena. Você pode ser a favor, pode ser contra. Então, você escolher ser a favor ou contra é um posicionamento. Você está escolhendo de que lado ficar, tá? Dessas alternativas aqui, qual delas é um posicionamento? É uma opinião do autor. "20 dias de Calvin Haroldo para refletir sobre a vida e sobre o mundo". Então, aqui é um texto falando sobre essas histórias em quadrinhos que são muito interessantes, do Calvin e do Haroldo. A expressão utilizada no texto que aponta um posicionamento do jornalista, mesma coisa. Em qual dessas expressões, dessas palavras aqui, existe uma opinião do jornalista? Ai, caramba. Pulei aqui, gente. Peraí. Isso. Longa história curta. Essa questão aqui, ela é bem complicadinha. Aqui, a gente tem adjetivos que eles se contrapõem. O que é se contrapor? Eles dizem o contrário um do outro. Então, ó, numa estrada estreita e escura, são dois adjetivos, havia uma casa de porta larga e clara. Então, larga se contrapõe à estreita e clara se contrapõe à escura, ou seja, são contrários um dos outros. O uso de adjetivos indicando contradições provoca um efeito de. Então, quando o autor ele coloca palavras que dizem o contrário, muito próximas uma das outras, dá a ideia do quê? De A, comparação entre os elementos do texto. B, repetição desnecessária de significados. C, alteração dos sentidos das palavras. Ou D, generalização das personagens. Então, ele tá aqui, ó, gente, comparando quando você traz era uma noite escura, mas foi um dia claro. Então, tá comparando a noite escura com o dia claro, tá? Então, aqui, ó, a estrada estreita e escura é comparada com a porta larga da casa clara, tá bom? Feias, sujas e imbatíveis. O textinho vocês vão ler. Questão 14. O emprego dos adjetivos feias, sujas e imbatíveis no título contribui para. Tá falando sobre o quê? Quem são feias, sujas e imbatíveis? Vocês vão marcar aqui. 15. Aproveitem a aceleração de seus processos bioquímicos. A expressão em destaque faz referência a quem que tem os seus processos bioquímicos acelerados. Vocês têm que voltar aqui no texto, achar aqui, ó, já achei, tá vendo a expressão? E voltar um pouquinho para ver sobre quem que essa expressão tá falando. Aí pode ser sobre baratas, sobre casas, sobre cômodos ou sobre deserto. Só voltar um pouquinho no texto e procurar. Na questão 16, a gente tem aqui um cartaz que convida as pessoas a assistirem o primeiro voo de Santos Dumont. Lembra que a gente trabalhou isso na apostila? Aí, questão 16. Não perca, voe alto, venha participar. Os verbos que estão no modo imperativo, né? Perca, voe, venha, produzem o efeito de sentido no texto em que o leitor deve A, duvidar, B, escolher, C, relatar ou D, seguir. O que vocês acham que esses verbos incentivam o leitor a fazer, tá? Então, essas são as 16 questões. Eu expliquei só as que eu achei mais necessárias, tá? Leiam a prova com atenção, leiam com calma. Eu estou postando esse vídeo segunda-feira e vocês têm até sexta para me enviarem.
Lembrando que essa prova, ela vai compor nota para o terceiro bimestre, tá? No segundo bimestre, apenas 10 alunos conseguiram obter nota azul, tá? Então, eu espero que vocês se esforcem um pouco mais realizando todas as atividades de português que são postadas lá. Junto com esse vídeo, no Google Classroom, eu vou deixar este link aqui, ó, que vai aparecer para vocês agora. Gabarito App Português. Eu coloquei aqui, eu tô dando o exemplo do sexto A, mas cada turma vai ter o seu. Terminou de responder a prova, vocês vão vir aqui, vão colocar o nome completo de vocês. Então, eu vou pôr o meu aqui, vou colocar teste, tá? Para eu lembrar de apagar depois. E aí, vocês vão marcar. Na questão 1, você marcou qual? Eu vou colocar A em todas, só para usar o exemplo, tá? Mas aí, vocês vão assinalar a que vocês acharem melhor. Aí, vocês vêm aqui, é só clicar. Vocês vão marcar. Nem precisa fazer o gabarito lá da prova, tá? Da prova mesmo, das questões, vocês já vão passando para cá, para esse gabarito online. Lembrando que eu que escolhi trabalhar assim, a professora de matemática provavelmente vai trabalhar de uma forma diferente, tá? É um gabarito online que eu acho mais fácil para mim e para vocês. Terminou de marcar todas as respostas que você assinalou na sua prova, você vai clicar em enviar. E aí ele vai te mandar para essa aqui, ó. Sua resposta foi registrada. Apareceu essa frase aqui, não precisa me enviar novamente, tá? Apareceu essa frase, pode fechar que a sua prova tá salva, eu vou receber ela no meu e-mail, tá bom? As suas respostas. Certo, pessoal? Eu espero que este seja um... Nossa, não acredito que não gravou. Ai, meu Deus. Certo, pessoal? Eu espero que este seja um bimestre melhor para todos nós, que vocês consigam fazer uma prova melhor e que tenham notas melhores, porque a situação tá bastante preocupante para todo mundo, não só para vocês, para nós também. Eu achei que não estava gravando, gente, por isso que eu falei aquilo agora há pouco, mas agora eu vi que tá. E é isso, um beijo, até a próxima atividade, até o próximo vídeo. Contem comigo, qualquer dúvida é só perguntar.